Se às vezes na minha alegria meu riso é alto, se defendo as cores do manto até mesmo nos ais, se fico quando o samba é bom, se me encanto cantar da sereia, é porque eu tenho o sangue alvinegro nas veias. Caminho de norte a sul, do castelo à favela, e coração corintiano não muda jamais. É Neto, Basílio e Tupã, na arte o doutor presenteia. Coisa mais linda é ter sangue alvinegro nas veias. O resto é areia, é porque eu tenho o sangue alvinegro nas veias. O resto é areia, oh. Coisa mais linda é ter sangue alvinegro nas veias. Não brigo de graça, não faço questão da janela, mas não venha desavisado em meu calo pisar. Eu olho se a coisa tá estranha, eu acho se a coisa tá feia, é porque eu tenho o sangue alvinegro nas veias. A vida em filosofia de parte do alto, do asfalto pro campo, mais uma batalha ao luar. São Jorge matou o dragão, vinga o povão que incendeia. Coisa mais linda é ter sangue alvinegro nas veias. O resto é areia, é porque eu tenho... Boa tarde, nação corintiana, são 16 horas e 3 minutos deste dia 17 de novembro de 2014. Segunda-feira de lua em sua fase minguante, ela chegará à sua fase nova neste próximo sábado, dia 22. E São Jorge padroeiro nos guarnece, hoje e sempre. Aqui quem fala é Felipe Martins Gonçalves, este é o nosso bunker corintianista, a nossa rádio Coringão, que pode ser ouvido em todo canto deste nosso mundão. Esse programa é transmitido agora, ao vivo, nesta tarde, e vai ao ar novamente nesta noite, na reprise, a partir das 21 horas. Está recomeçado este nosso velho novo programa. Recomeçamos, portanto, desde 1910. Cara ouvinte, você deve estar acompanhando as prisões da Polícia Federal, deve estar compreendendo o que está acontecendo, o que são essas detenções e o porquê delas estarem acontecendo, não é mesmo? Se informem, não apenas pela grande mídia, essa mídia que pertence a 2 ou 3 famílias endogâmicas, mas também se informem pelas mídias independentes, nas redes sociais, e não tenham partidarismo nem tampouco ideologia como ponto base para sua compreensão. Até porque, nesse nosso país não existe ideologia e também não existe partido político. Existe sim politicagem e interesse de classe, que ainda não desenvolveu ideologia e nem partido. A nossa política ainda é a velha política dos senhores de engenho, aqueles que chamavam os rebeldes e a resistência, por exemplo, da balaiada, da cabanagem, chamavam de bandidos, de escória, para depois justificarem a chacina sem peso na consciência. Aliás, consciência é coisa que ainda também não se desenvolveu nesse país. Vamos voltar hoje àquilo que nos conduz moral e socialmente. Aliás, sociedade, é algo que também não se desenvolveu nesse país. Moralidade, então, nem se fala. Vamos voltar à nossa mãe adotiva, a loba romana. A loba romana, que dá o peito para alguns se alimentarem, dá de mamar para alguns, e para outros ela oferece o que sai de seu reto. Pois aconteceu recentemente de um dos 4 cavaleiros do Apocalipse ter sido ferido por um espinho. E aqui eu tomo emprestada a teoria desenvolvida pelo nosso maestro Ginaldo de Vasconcelos Filho e a desenrolarei a meu modo, certo, maestro? Perfeito, Fê. Bom, é o seguinte, esses 4 cavaleiros do Apocalipse são, em primeiro lugar, a indústria automotiva,
A indústria automotiva, que força a barra para que você ande na sua cápsula sobre rodas individual, à parte do resto dos seres humanos à sua volta, e se sinta o máximo, porque troca de carro de ano em ano, mesmo que esteja sendo estúpido com seu próprio bolso, e se endivide a cada vez que faz isso. Aliás, esse endividar diz respeito a um outro cavaleiro do Apocalipse, que será citado mais para frente. Caros ouvintes, toda a locomoção urbana é baseada nessa vontade que a indústria de carros tem em vender, vender, vender e endividar todos vocês. É por isso que existe engarrafamento. É por isso que ninguém sai do lugar na hora do rush. A indústria do petróleo e das propinas no Detran estão no mesmo saco, nessa mesma gaveta. Ou você acredita que a indústria do etanol foi vilipendiada apenas porque o governo federal não incentivou direitinho aqueles usineiros da cana para a produção do etanol? Ora, ou que o etanol seria o substituto plausível para a gasolina? Ora, parem de ler a mídia dessas três famílias, essa mídia golpista, caro ouvinte. Para de ler isso. Todas as cidades, então, têm o seu plano diretor, se é que tem plano diretor, diretamente vinculado ao interesse da indústria de automóveis. E isso é geograficamente percebido quando você está andando na rua. Se você ainda não andou na rua da sua cidade para perceber, faça isso. Tenta pegar um ônibus para chegar do outro lado da sua cidade, qualquer cidade do Brasil. E você vai se sentir oprimido, porque não tem um carro, o que facilitaria em muito a sua vida, mas também alimentaria toda essa mixórdia. Este, então, é o primeiro cavaleiro do Apocalipse. Algum adendo, caro maestro? Perfeito. Certo. Então, o segundo cavaleiro do Apocalipse são as empreiteiras. O mercado imobiliário, as construtoras de um modo geral e de todos os modos restritos possíveis. Desde as construtoras de estádios para a Copa do Mundo, desde as construtoras de viadutos para o governo municipal, para o governo estadual, para o governo federal, desde as empreiteiras que reformam calçadas na sua cidade, que reformam os canos da Sabesp, que reformam a fiação elétrica, todas elas. Até a máfia de especuladores imobiliários que transformam bairros inteiros em usina de apartamentos para enriquecerem sem dó às suas custas, caros ouvintes. Porque todo mundo quer o conforto de um carro e o conforto de um apartamento com churrasqueira na varanda. Mesmo que isso te endivide até a alma, mesmo que você tenha que vender a própria alma para o diabo. Por isso mesmo, as prisões da Polícia Federal atingiram primeiro alguns empreiteiros. Percebe o mecanismo? Percebe onde que gira essa engrenagem, caro ouvinte? Percebe também que o próprio estádio de Itaquera entra nessa engrenagem por esse viés? E que tivemos o ex-presidente do nosso clube eleito deputado por esse mesmo viés. Nada é por acaso, e se tudo tem uma razão histórica, é porque na história tudo tem uma razão econômica. E economia em história diz respeito àquela coisa que no sul da Itália eles chamam de máfia. Mas se você for lá, ninguém vai te responder o que é máfia. Diz respeito, portanto, à própria loba romana. Mas essas empreiteiras, em comum acordo com a indústria de automóvel, criam a situação atual da mobilidade urbana. Mas não é só isso. Eles criam também a geografia das cidades, mas não é só isso. Sozinhas, essa duplinha não poderia conseguir fazer isso tudo. Eles dependem, então, de um terceiro cavaleiro do Apocalipse. Até aqui está tudo certo, maestro? Está tudo perfeito. Depois tem interligação entre eles, mas isso é o final, né? Claro. Então, eles dependem de um terceiro cavaleiro do Apocalipse. Esse cavaleiro se chama, por um nome geral, vamos supor, mercado financeiro. Nada mais é do que banco. São os bancos.
trocando em miúdos. Porque quando você se enfia na armadilha da prestação para um carro, para um apartamento, para uma casa, você passa a ser devedor. Mas você não deve para um credor qualquer. Você passa a dever para o credor de todos os credores. E esta figura poderosa é o banco. É o banco, caro ouvinte, que impulsiona a economia. É o banco que cria a dependência. E é o banco quem afunda a economia. Quando quer, quando bem lhe convém, quando lhe interessa. E você aí caiu no conto do vigário, do atual senador do helicóptero, o senador do laboratório do refino, na campanha presidencial, quando ele disse que ia sanar o problema dos bancos públicos. Não foi? Sem nem explicar quais eram os problemas, veja bem. Mas muita gente engoliu. Por isso, no começo dessa exposição, eu disse aqui que não existe ainda consciência. A gente não tem consciência ainda. Caros ouvintes, o banco público é quem garante o banco privado, certo? Não se iluda. Os setubalinos da vida estão todos agarrados a certezas financistas vindas de bancos públicos, quando obtêm esses lucros recordes. Todo carro, todo apartamento financiado no Brasil tem lastro no final dessa cadeia. Cadeia no sentido de corrente, tá? De um fato após o outro, não de cárcere. Tem lastro em algum banco público. Seja ele a Caixa, seja ele o Banco do Brasil, enfim. Mas para que serve um banco? Para que serve um banco? Num sentido estrito, apenas para auxiliar esses dois primeiros cavaleiros do Apocalipse. Pois o interesse é comum a todos os cavaleiros do Apocalipse: a manutenção do poder econômico e político sobre a população. Os bancos, caros ouvintes, são os herdeiros históricos daqueles grandes templos do Egito Antigo. Quando a taxa do agricultor no Egito Antigo era cobrada pelo templo, essa cobrança era baseada numa especulação do sacerdote do templo. Ele é quem lia as vontades do deus Sol, de Ra. Ele é quem lia as vontades de Anubis, o deus do submundo. Ele que lia a vontade de Ísis, de Osíris. Ele lia essas vontades justamente para saber quanto cobrar de taxa desse agricultor. Veja, a taxa de juros do Comitê de Política Monetária é herdeira histórica direta, passados 4, 5 milênios, dessa especulação perante os deuses. Isso não é brincadeira. E o caso do sacerdote do templo, ele nada mais é que um especialista econômico do Comitê de Política Monetária. E é a mesma especulação que se comete hoje, é a mesma especulação que esse sacerdote cometia no Egito Antigo. Em Roma, por exemplo, na República ou no Império, essa especulação dizia respeito ao quanto fora conquistado fora de Roma, aos territórios onde a riqueza havia sido espoliada, quantas pessoas haviam sido escravizadas nesses territórios novos para servir a loba romana. E os patrícios retribuíam o esforço da plebe oferecendo templos dedicados aos deuses. Ora, para aplacar a fúria deles. Isso é especulação, cara. Júlio César levantou, por exemplo, um templo para Vênus e deixou o povo feliz. Pão e circo são as tranquilizações. É uma categoria histórica chamada tranquilização. Igual quando um viaduto é construído para encher de carro na hora do rush e as pessoas dizerem: nossa, esse viaduto ajudou a locomoção de um bairro para o outro. São as tranquilizações da plebe. Ainda, hoje em dia, tudo era financiado pelo templo. Assim como tudo é financiado hoje pelo banco. E aí, para amarrar esses 4 cavaleiros num apocalipse, que é hoje, esse 4º cavaleiro do apocalipse está no teatro político.
Ele está no Congresso, ele está nos ministérios, nos graus de importâncias localizadas das cadeiras executivas. É o mercado político, cacifado justamente por nós, endividados pelos especuladores, pelas indústrias de carros, pelas empreiteiras, todos nós, a plebe ignara. São os políticos, portanto, quem fecha o elo, que encerram essa corrente, que dão circularidade a essa cadeia de acontecimentos espúrios que configura o que nós chamamos sociedade. O político dá o aval, através do seu voto, a tudo isso. Certo, caro maestro? Por favor, seus comentários. Perfeito, né? E onde todos esses 4 cavaleiros se interligam? A gente pode observar, por exemplo, tem os bairros dormitórios e os bairros nobres, onde há maior especulação. Por que é tão difícil? Por que tem tão pouco investimento em transporte público? Por que tem tanto recurso de transporte público desviado nas mãos dos políticos e realmente é praticamente impossível? Quando você impede o transporte público de chegar num determinado local, determinado bairro, né, ou dificulta, como exemplo, há um tempo atrás em Higienópolis, aqui em São Paulo, onde que os moradores não queriam um metrô lá perto. Não se engane, não é para se misturar com a gente que pega metrô, não é nada disso, não. É porque o fato de chegar ao metrô num determinado bairro, facilitar o acesso, acaba desvalorizando o valor do metro quadrado desse local. Então o que acontece? Tem um lobby poderosíssimo, as empreiteiras preferem, né? Os 4 cavaleiros preferem que não se tenha um transporte público barato e bom, porque dessa forma se concentra e se aumenta o valor em determinados lugares onde essas empreiteiras investem, né? Nos lugares do mundo onde esse lado está um pouco mais desenvolvido, moradia não é investimento, moradia é moradia, principalmente nas regiões centrais, né? Então tem países que tomam providências para não deixar imóveis fechados, que não sejam vendidos ou alugados por um determinado espaço de tempo, justamente para não deixar o valor do imóvel ficar lá no alto, não deixar o valor do aluguel ficar lá no alto. Hoje em São Paulo, por exemplo, né, eu falo para São Paulo porque é a maior cidade aqui do Brasil, você tem mais imóveis fechados que demanda de aluguel. Imagina se essas pessoas fossem obrigadas a ou vender ou alugar, o que aconteceria com o preço do aluguel? Abaixaria, consequentemente o preço do imóvel abaixaria. Essa bolha que a gente sabe que existe, ela ia estourar. O que ia acontecer? Ia quebrar os investidores. O que ia acontecer com o povo? O povo finalmente ia ter moradia, provavelmente perto do trabalho. Outro porém aí, não tem um incentivo para que empresas, fábricas fiquem, se estabeleçam perto dos bairros dormitórios. Isso resolveria. Por que uma pessoa que mora na Vila Matilde tem que trabalhar na Berrini, atravessar São Paulo, gastar 2 horas e meia, 3 para ir, 2 horas e meia, 3 para voltar? Você pode ter uma empresa do lado da casa dela. São Paulo é imenso. Falo só São Paulo, são todas as grandes metrópoles aqui do Brasil. Então, se tivesse algum investimento, isso é um tipo de medida fácil de resolver. Não precisaria até investir tantos milhões em transporte público, desde que tivessem empresas perto dos bairros dormitórios. Mas quem interessa isso? Então o que acontece com o preço do imóvel lá no alto, né? Você não tem no transporte público, o que resta? Comprar imóvel caro e comprar o carro caro. O carro que aqui no Brasil é o carro mais caro do mundo, e não é só por causa dos impostos. Se tirar os impostos, continua sendo o carro mais caro do mundo. É o maior lucro das montadoras em todo o mundo, é no Brasil. Então, mas não resta, o cara não tem saída, ele tem que comprar um carro ou morar num lugar perto, que também é caríssimo. Aí ele vai recorrer aonde? Ao banco. E o banco tem as maiores taxas, uma das maiores taxas do mundo, né? Quer dizer, pouca a taxa para aplicação. O gap que eles têm é gigantesco, né? A taxa para aplicação é pequena perto
taxas absurdas como 10%, 12% no cartão de crédito. Aliás, no cheque especial chega até 16%, 18% no cartão de crédito. Né? Isso não dá nem 1%, nas melhores aplicações, nem 1% ao mês. Para quando você aplica em fundos de pensão, por exemplo, que é o que dá 9% ao ano. Ou seja, imagina quanto esses bancos lucram. E onde entra o governo em tudo isso? O governo ele sela esse trato para manter o status quo, Felipe. Para manter, conservar o dinheiro na mão de quem tem o dinheiro e deixar quem não tem sem a busca, né, com aquela ilusão que vai ter, sendo escravo de quem tem dinheiro. Porque, infelizmente, hoje, quem trabalha, né, gasta 3 horas, 2 horas e meia para ir trabalhar e fica lá escravizado num determinado trabalho que fica horas e horas e horas, onde a maioria do lucro vai para o grande empresário. Olha, não estou falando do pequeno empresário, que esse também sofre na mão de todas essas entidades que eu falei. No banco, principalmente. No banco, principalmente. Estou falando do grande empresário que lucra, escraviza, né? Escraviza o trabalhador. Então, o governo, infelizmente, não existe um governo de esquerda aqui no Brasil, ele apoia esse tipo de coisa, tem apoiado esse tipo de coisa, tem até medidas que fazem socorrer a bolha que está para estourar, por exemplo, aumento aí de planos sociais, de aumento do limite, né, desses planos para você comprar uma casa própria. A princípio parece uma coisa super social, super legal, mas se você for ver bem, tem tantas medidas que poderiam fazer o preço do imóvel sim baixar. E não fazer isso, que é uma maneira de você colocar aparelhos nessa bolha que estava para estourar e reacender o mercado imobiliário, que favorece quem? Não é o trabalhador, e sim esses empreiteiros. Na verdade é isso aí que eu tenho, não acrescentar, né, em paralelo a tudo que você falou. É uma ideia para se desenvolver, não é? Então, aí é o seguinte, o governo é o governo, não importa quem esteja lá. Não importa se é a Dilma, se é o Aécio, não importa. É quem mantém esse status quo e não muda a regra do jogo. A regra do jogo é o problema. Exatamente, os caras foram eleitos pelo povo. O povo, né, é lógico, né? E o mais triste, assim, que muita gente do povo acha que esse tipo de política tá correta. Porque exatamente as 11 famílias que comandam a comunicação aqui no Brasil, elas passam a informação que elas querem. Exato. Entendeu? Então o cara ainda acha que o problema é o governo que está ou que virá, e na verdade é a regra que eles seguem, o acordo selado. O governo, infelizmente, hoje ele é o quarto cavaleiro do Apocalipse, e ele que poderia quebrar essa corrente, só ele. Quer dizer, a gente com o voto, botando algum governo diferente e que não seguisse essa política, a gente quebraria esse ciclo. E é por isso que eu disse que não existe partido político estrito sensu, porque esse sistema partidário impede justamente que apareçam mujicas, por exemplo. Impede. O sistema partidário não deixa acontecer uma coisa diferente da regra do jogo. Certo? Perfeito. E aí não adianta você ficar na rede social escrevendo que o gigante acordou, ficar compartilhando fotinho de movimento contra a corrupção ou qualquer outra palhaçada de débil mental que se vê por aí. Até porque a gerentona presidenta está mesmo esperando que essas prisões caiam no seu colo, que essa conta chegue para ela, porque ela vai repassar para todo mundo. O que ela está esperando é o momento de repassar essa conta para toda essa oposição que está rindo de orelha a orelha, entre aspas, oposição, né? Porque isso aí não é oposição. Isso aí é campanha de ódio e nada mais que isso. Essa conta, todos esses representantes dos 4 cavaleiros do Apocalipse, essa conta todos eles devem. Mas enquanto uns e outros ficam nessa mixórdia de ódio, a gente vai ficar de olhos fechados para esse todo, para essa regra do jogo. Todas as empreiteiras que têm alguém preso nesse momento financiaram todas as campanhas presidenciais. Todas elas. E vão continuar financiando. Isso significa que, se a mídia dessas algumas famílias não conseguir te fazer crer
que só tem PMDB, PT, PP, PQP e o escambau nessa historinha, você deveria saber, caro ouvinte, que a escumalha tucano-demoníaca deve mais que qualquer um desses. Certo? Enquanto você fica aí compartilhando bobagem nas redes sociais, você está livrando a cara de canalhocrata pior do que você imagina. Na Roma Antiga, o patrício garantia a sua manutenção nas guerras de conquistas e no que ele chamava de... Ele não, né? Depois vieram a chamar de evergetismo. Evergetismo nada mais é do que garantir a tranquilização do povo. Hoje em dia está relacionado à filantropia, para parecer bonitinho perante os nossos olhos. O FHC abre instituto que finge estudar alguma coisa para você ficar compartilhando as bobagens que compartilha nas redes sociais. Hoje em dia, esse evergetismo capitalista finge tranquilizar o povo enquanto pisa cada vez mais. E você compartilha esse pisão achando muito bom. Hoje em dia faz parte desse evergetismo o próprio financiamento de partidos políticos. Observe que, se aqui não se desenvolveu sociedade, tampouco se desenvolveram partidos políticos. Fundações nesse capitalismo brasileiro são um dos nós desse evergetismo. Mas quem assistiu e entendeu do que se trata o Poderoso Chefão 3 e toda a atividade de testa de ferro a qual Michele Corleone impõe à própria filha, no Poderoso Chefão 3, daí você entende o que significa filantropia, esse evergetismo, nesse capitalismo que se pratica na contemporaneidade. Trabalho voluntário é evergetismo, sim, mas uma das funções a qual ele se aplica é nada mais que lavagem de dinheiro, advindo de crime ou de corrupção de Estado. O evergetismo atual se reduz a financiamento privado de campanha política. E na base estão as empreiteiras, que tem gente presa nesse momento. É uma grande oportunidade para a gente dissecar esse defunto que é a política brasileira, que é essa pseudo-sociedade brasileira. Mas você deve estar muito ocupado compartilhando bobagem sobre corrupção, né? Cuja origem é justamente o que há de mais canceroso nesse defunto. E você nem se dá conta disso. E do Corinthians, caro ouvinte? Ah, tudo vai muito bem, não é? Ainda não chegou na porta o começo dessa conta gigantesca que significa uma dívida estratosférica que tem como fiador o próprio Parque São Jorge. Faz um tempo eu dizia para o samurai para a gente começar a desapegar do carinho que a gente tem pela biquinha, a biquinha que é sagrada. Que está sem água, sabia? Pois é. Participei da visita monitorada com o Fernando Vanner e ele acha que desviam água no meio do caminho lá, porque não é possível, nunca teve sem água na biquinha. Pois é. É bom a gente começar a desapegar do carinho que a gente tem pelo Parque Sagrado, pela biquinha sagrada. Porque quando a conta chegar, caro corintiano, o Parque Sagrado se vai. Se vai, porque a gente vai ficar com um estádio em Itaquera que não vai encher nunca, se continuar essa política de exclusão. Toda a vida de um século que foi desenvolvida e que a gente chama de Corinthians está na UTI. Está numa maca no corredor de um hospital respirando por tubo. E a gente não está fazendo nada para resolver essa história. E ainda tem a eleição ano que vem, hein? Mas quem se importa? Só se importam se puderem aparecer, se puderem tirar uma selfie e postar na rede social, né? Desapeguem, caros ouvintes. O futuro é tenebroso para quem sempre amou o Corinthians como Corinthians. O nosso Corinthians foi mordido na perna por um zumbi e está se transformando num. A gente pode amputar a perna e salvar o Corinthians. Toda essa história ainda tem seu desenrolar. Caro maestro, caros ouvintes, até segunda que vem. Um grande abraço e viva o Corinthians nosso de cada dia.
Chega ao fim mais uma transmissão da Rádio Coringão. Mas fiquem ligados que vem muito mais por aí. Rádio Coringão, de torcedor para torcedor.